paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo, sobre Cristologia, e hoje nós vamos falar sobre milagres, os milagres de Jesus. Que foi já falado aqui no último domingo, uma pincelada, no que o Senhor Deus, Ele foi, Ele é e continua sendo nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus enquanto estava aqui na terra e a operação de milagres. Eu peço que a igreja abra a Bíblia em Mateus capítulo 4, o versículo 24. Mateus capítulo 4 e o versículo 24. Então, uma das coisas que mais marcou o ministério de Jesus, além do ensino, que foi terça-feira passada, nós vimos aqui, o ministério do ensino marcou a passagem de Jesus aqui na terra. O outro ministério de Jesus foi o de milagres. O Senhor Jesus, Ele sacudia as cidades por onde Ele passava, através dos seus ensinos, acompanhados de milagres. E então no versículo 24 diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, Deus maravilhoso, que o Senhor possa neste momento falar ao nosso coração, que o Senhor possa neste momento cuidar da nossa vida. Senhor, que o Seu Espírito Santo venha ao nosso encontro nessa noite, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, produza, meu Deus, a fé, o fruto do Espírito, a caridade, o amor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fala através de mim, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Então, queridos, o que é milagre? Milagre é tudo que acontece na escala do impossível, Milagre é tudo que acontece fora do natural, tudo que não pode se explicar, tudo que não tem como desvendar. Se a gente procurar no dicionário, eu gosto muito de procurar no dicionário, porque o dicionário, apesar de ter sido escrito por homens seculares, podemos dizer assim, traz muita explicação, muita luz para nós, Então diz assim, que milagre pode ser um ato ou acontecimento fora do comum, é o que nós falamos aqui. Ele é inexplicável pelas leis naturais, então as leis naturais existem para trazer explicações para nós. E o milagre não tem explicação. E ele é um acontecimento formidável, estupendo. O que isso quer dizer? Formidável e estupendo quer dizer que deixa a gente de boca aberta, Deixa a gente sem palavras, Não sei, todo mundo aqui talvez já tenha passado por um momento de milagre, onde você procura palavras até para contar, E muitas vezes a gente quer transmitir para os irmãos o quanto o milagre é impressionante para nós, mas foi só para nós, para o irmão não. Então, muitas vezes nós não conseguimos nem expressar, mas nós queremos que a igreja vibre conosco, porque para nós foi um acontecimento muito grande, mas às vezes o que foi milagre para nós, para aquele irmão, é algo natural, é algo que acontece todos os dias, Graças a Deus nós temos comida na nossa mesa, mas para uma família que não tem, se alguém bater na porta agora e entregar uma cesta básica do Caminho a Cristo, é um milagre. Então, depende do seu contexto. Depende do que você enxerga, depende do que você está vivendo, mas o que eu posso dizer é que é inexplicável, O que eu posso dizer para vocês é que por onde Jesus passava, o que marcou a sua trajetória aqui, o Deus encarnado, foi um milagre. E aqui quando nós lemos Mateus capítulo 4, 24, nós lemos que a fama de Jesus correu por todas as cidades,
por onde ele passava, e ele entrava e encontrava as pessoas que padeciam de várias enfermidades, de vários males. A Bíblia registra 35 milagres feitos por Jesus. 35. Mas não quer dizer que foram só 35. Por quê? Quando nós vemos aqui, quando nós acabamos de ler, ele encontrou as pessoas de várias enfermidades, sofrendo de vários tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Aqui não tem um parênteses falando assim o nome desses lunáticos, quantos eram. Então eu posso acreditar que é muito mais que 35 milagres. Quantos eram? Quantos paralíticos haviam na Síria quando ele chegou? Quantos endemoniados haviam lá? A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele encontrou muitos que eram endemoniados, muitos que eram paralíticos, muitos que tinham enfermidades lunáticas, e ele foi curando um por um. Então a fama de Jesus percorria as cidades. Só que existe um grupo, né, os cessacionistas. Quem já ouviu falar? Cessacionista vem da palavra cessar. Então, cessacionista, você consegue repetir? Cessacionista é de cessar. Quando você ouvir alguém dizendo assim, eu sou cessacionista, o que quer dizer? Não acredita mais em milagres. Não tem mais. Ele vem então da palavra cessar. É a visão cristã que acredita que somente as pessoas do Antigo Testamento e as pessoas da igreja primitiva, ou seja, Jesus e os apóstolos, é que fizeram os últimos milagres. Depois disso, acabou, cessou. E muitas pessoas acreditam que esses milagres estavam reservados somente para esses servos do passado. Então, Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus usou Elias, Eliseu, e assim veio. Usou no Novo Testamento Jesus Cristo, usou seus apóstolos e cessou. E aí, por que eles acreditam nisso? Porque eles falam que havia um tempo escolhido por Deus e reservado para que esses milagres acontecessem. E que os milagres aconteciam porque Deus queria. Nós concordamos nesse ponto, que Deus quer. Obviamente que nenhum milagre acontece se Deus não quer, né? Porque Deus é soberano. Mas uma coisa que nós não concordamos é que esses dons espirituais foram reservados somente para as pessoas do passado. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Que sinais eram esses? Então nós temos aí grandes milagres. E a descrença nos milagres, ela aumentou, especialmente nos nossos dias, por conta do que, irmãos? Dos charlatões, dos espertalhões. Era para que todos acreditassem no milagre. Era para que todos acreditassem na providência de Deus. Mas não, essa descrença ela só aumentou, ela se intensificou por conta de charlatões que começaram a surgir dentro do nosso meio. Dentro, no nosso meio mesmo. Quando eu falo dentro, eu falo da igreja, do corpo de Cristo. Então o que essas pessoas faziam? Elas fizeram e fazem o ministério da cura se transformar num mercado de fé. Então quando nós não precisamos nem mesmo ligar a televisão, mas nós podemos aí visitar algumas congregações, algumas igrejas, infelizmente, e nós vemos aí mercado de fé. Então nós vemos que o milagre ele tem preço. As pessoas colocaram milagres a custos, colocaram valores nos milagres. E aí os líderes religiosos começaram a brincar e ainda brincam com a fé das pessoas vulneráveis. Você acha que uma pessoa que está sofrendo com dor, e ela, se você disser para ela, coma pedra, ela vai comer. Se você comer pedra, você vai sarar. Se você, cortar um pedaço do seu corpo ali,
no ato do desespero, no momento da dificuldade, essa pessoa vai fazer. E o que eles fizeram então? Eles pegaram esse ponto de vulnerabilidade e começaram a falar: então troca a sua cura, o seu milagre, por um bem, por um sacrifício, por algo que você possui, por algo de valor. Quando o Senhor Jesus ensinou: de graça recebeste e de graça dai. E aí, os mais variados sacrifícios nós vamos encontrar envolvendo aí pagamento até em espécie. E agora, nos dias que nós estamos vivendo, o Pix agora também serve para isso. Isso chegou num nível que faz com que as pessoas que você quer que chegue para a igreja, elas se afastem ainda mais. Porque as pessoas falam assim: chegou num nível, irmãos, que às vezes você deseja que um parente seu não precisa cultuar junto com você, não precisa vir na mesma igreja que você. Procure outra igreja. Mas chegou num ponto desse parente falar assim: eu não vou em nenhuma igreja porque todos são farinha do mesmo saco. Eu não vou. Nem mesmo na igreja católica eu não vou mais. E a pessoa se abstém de tudo, se abstém de Deus. Então, o cessacionista serviu para isso, né? Na verdade, o grupo crente que não acredita em milagre é porque vê muitos charlatões, e os que nem vão é porque realmente só pensam no dinheiro, as pessoas da igreja. Essa é a visão que eles tiveram. E aí a fé foi desgastando, a fé de muitos foi desgastando e fortalecendo a ideia de que os milagres cessaram. Fortalecendo a ideia de que os milagres foi acontecimento do passado, feliz daquele que viveu essa época, essa era do milagre. E aí, muitos questionam, sabe? Os cessacionistas são pastores rígidos que, eu não estou dizendo que eles vão para o inferno de forma nenhuma, porque eles pregam a verdade. A única coisa aí é que eles se esbarram nesses charlatões. Eles dizem assim: se esses charlatões curam tudo, curam todos, por que os charlatões não vão nas alas dos hospitais e saem curando as pessoas então? Esses pastores cessacionistas falam isso. Por quê? Por que você que vende aí a água da fé, né, que você vai curar a rosa da libertação, por que você não entra no hospital psiquiátrico então e começa a orar por aquelas pessoas e fazer então um movimento de que saiam todas curadas dali? Até um outro esses dias disse assim: pastores charlatões, o Covid está aí, vocês precisam fazer alguma coisa. Cutucando esses pastores, cutucando os outros pastores que são os mercadores da fé. Então existe aí essa coisa. Muitas evidências de espertalhões na fé estão nas igrejas neopentecostais. Não são as igrejas pentecostais. O que são igrejas neopentecostais? São igrejas o quê? Não. Elas chamam assim. Mas o que é uma igreja neopentecostal? Normalmente, vamos dizer assim: estou aqui nessa igreja, não gostei do jeito que o pastor Vanderlei está conduzindo, não gostei de nenhuma igreja aqui da rua, ninguém está certo, então eu vou abrir um ministério para mim. E neste ministério eu vou colocar as minhas regras, as minhas leis, acima até do que a Bíblia diz. Então aqui na minha igreja, os irmãos vão entrar de branco, as irmãs e vai estipulando coisas. Lembra daquela pregação que nós tivemos aqui, do estudo que nós tivemos aqui, das heresias? Essas são igrejas neopentecostais. Elas misturam a verdade com a mentira e criam uma lista de regras absurdas que não estão, nunca estarão, nunca serão encontradas na Bíblia. Então, o motivo de ter tanta gente
confusa é a quantidade de pregações desencontradas, de pessoas que estão achando-se no direito e até na capacidade de conduzir um rebanho. Quando é muito, muito, muito difícil conduzir um rebanho. É muito, muito difícil. Seja esse rebanho de 5 ovelhas, seja esse rebanho de 30, de 200, não importa. Pessoas são difíceis. Pessoas são difíceis. Não importa o grupo. Às vezes você tem um grupo de 5 e tem um que dá o trabalho. Às vezes você tem 200 e não tem ninguém que dá trabalho. Então é relativo. Conduzir pessoas é difícil. E aí o que acontece? Até a mídia, a gente acaba virando, então, olhando essas atitudes dos neopentecostais, até a mídia pega esses assuntos e ridiculariza a igreja. Ridiculariza os pastores, colocam lá, olha, fulano vai receber uma indenização de não sei quantos milhões de reais, porque prometeram para ela que se ela vendesse tal coisa, doasse, ela iria andar, ela iria ser curada da AIDS, ela iria isso, ela iria aquilo, e ela não foi. Por isso a igreja vai ter que devolver para ela com juros, correção monetária e danos morais. A mídia divulga isso. Quem acompanhou ali o acidente de Capitólio, que viu aquela rocha caindo. O que a mídia diz da lancha que foi, onde a família inteira morreu? O que estava escrito na lancha? Jesus. A mídia se apega nessas coisas, sabe? Para dizer assim, olha, tá vendo? Será que eram crentes? Né? Estava escrito Jesus na lancha. Não garante nada. Está entendendo, irmãos? A que ponto nós chegamos? Por isso que se o Senhor Jesus estivesse em nosso meio hoje como pessoa, porque Ele está em nosso meio agora, mas se o tempo dele fosse nesse tempo, se Ele tivesse a mídia, se Ele tivesse, aí sim nós iríamos ver milagres, milagres mesmo, em avalanche. E hoje não teríamos mais espaço para essa mágica, né, que muitos acabam levando outras pessoas, né, na história. E depois do ministério de Jesus e os apóstolos, essas pessoas, elas dizem que nunca viram, porque ainda são sensacionistas, porque essas pessoas nunca viram, a olho nu, um morto levantado do cemitério. Que no tempo de Jesus isso acontecia. Eles nunca viram alguém que não tem braço e o braço nascer. Eles estão dizendo assim, queremos ver esses milagres. Então aqui nós entramos numa discussão, porque, como eu falei, o contexto do milagre é relativo, né? Para cada um, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o milagre existe, que Jesus existe e que Ele faz, Ele ainda faz. Fato é que não existe nada que possa ser impossível para Deus. Por mais que um levante aqui, outro acolá, para dizer que nunca viu o cego de nascença ver. Eu não vi, mas acredito. Eu creio que se Ele quiser, Ele faz. Mas a nossa geração ela está tão assim, é capaz de uma pessoa cega de nascença enxergar e as pessoas dizerem que é normal, algo que não, sei lá, foi a armação. Será que ele era cego de nascença mesmo? Então, nosso Senhor Jesus, Ele manifestou seus milagres de todas as formas, como nós lemos no Novo Testamento. Nós vamos ver Jesus manifestando seus milagres na natureza. Nós vamos ver Jesus manifestando seu milagre sobre o pecado, na libertação do pecado. Nós vamos ver Jesus manifestando seu milagre derrotando a morte e derrotando o inferno. Em todas essas áreas, Jesus manifestou o seu milagre. Por onde Ele passou, Ele manifestava o seu milagre. Nem tudo está registrado, nem tudo está escrito. Mas nós cremos. Nós estamos aqui lembrando. E Ele inaugura o seu ministério com um milagre maravilhoso, que apesar de não começar em Mateus, foi o primeiro milagre de Jesus, porque a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica.
Ela não está em ordem cronológica. Existe até muito legal, é uma coisa que eu preciso adquirir, é a Bíblia em ordem cronológica, que é bem diferente de ler. Vai começar por um livro que você nem imagina. Não é Gênesis. E assim vai, em ordem cronológica. E aí a gente vai entendendo um pouquinho mais a continuação das coisas. Essa Bíblia é nova? É lançamento novo? Eu acho que essa Bíblia já deve ter uns 5 ou 6 anos. Não ouvi falar. Mas, para quem tem curiosidade e ainda não consegue comprar a Bíblia, pode baixar um plano de leitura da internet em ordem cronológica. Então você vai seguindo ali aquele plano de leitura na sua própria Bíblia. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que abrir no livro que está dizendo ali. Mas deve ser muito interessante e vai aclarando um pouco mais os pensamentos. Então Jesus inaugura o seu ministério com qual milagre? Com a água transformada em vinho nas bodas de Caná. Ele até fala para a mãe dele assim: não é a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegado o meu momento. Mas ali ele inaugura o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal. E nós vemos que ele veio aqui como Deus encarnado, e as multidões seguiam Jesus para ver esses milagres. E Jesus se compadecia dessa multidão. Jesus tinha dó. O que é compadecer? É ter dó. É ter piedade. Em Mateus 13:14, diz assim, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Então ele queria um pouquinho de privacidade. Mas ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Então Jesus ia num barco e a multidão seguindo ele por terra. Eu faria a mesma coisa. Tá lá, vamos lá. Tá cá, vamos cá. A multidão ficava em cima. E ao desembarcar, Jesus estava cansado, mas Jesus viu uma grande multidão. Olha só que interessante. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então aqui nós não temos listado quais eram esses enfermos. Novamente, Jesus praticou só 35 milagres? Não. Olha aqui Mateus falando. Ele se compadeceu da multidão e curou os seus enfermos. Provavelmente ali tinha gente paralítica, tinha gente oprimida, tinha gente de toda a categoria de enfermidade. E eles foram atrás de Jesus. E Jesus veio então na terra só para fazer milagres? Jesus veio para fazer milagres? Não. A principal missão de Jesus é o quê? Salvar, redimir. Então, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem disse isso? Paulo, escrevendo para Timóteo. Timóteo, essa palavra é fiel, ela é digna de toda aceitação, ou seja, não tem que ter dúvida dela, tem que aceitá-la. Que Jesus Cristo veio ao mundo para redimir, para salvar a raça humana, tirar a pessoa do pecado. A saber, falando em pecado, eu sou o principal pecador aqui. Então Jesus veio para nos salvar. Mas quando Jesus veio e pisou nessa terra, ele se deparou com uma humanidade na miséria. Quando eu falo na miséria, não é só miséria, não pense só questões financeiras, mas uma humanidade na miséria mesmo espiritual. Uma humanidade falida espiritualmente, sedenta. E Jesus vem e cura. Ele cura. Ele opera sinais e prodígios. E quando ele operava esses sinais e prodígios, ele fazia isso em público. Por que ele fazia em público? Porque as pessoas eram conhecidas. Era muito fácil alguém chegar
uma mulher chamada tal, ninguém nem conhecia. Então o que Jesus fazia? Ele chegava na cidade, via lá, você é cego desde nascença? Sim. Onde você mora? Tal lugar. Você quer ver? O que acontecia com aquela pessoa? As pessoas sabiam a história do cego. As pessoas sabiam que não era uma armação, não era um truque, uma mágica. Aqui, eles viram, os idosos viram aquela criança nascendo cega, crescendo com as limitações. E isso os fazia crer, isso os fazia acreditar que sim, os milagres eram verdadeiros. Eles eram reais, porque eram publicamente conhecidos. Não tinha barganha, não tinha troca, não tinha venda. Jesus simplesmente passava e curava. Lucas capítulo 23, no versículo 8 e 9, vai nos contar que Herodes queria muito conhecer Jesus. Queria muito ver os sinais. Mas Jesus não fez. Jesus não fez. Vamos ler? Quando Herodes viu, Lucas 23, versículo 8 e 9. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava. Mas Jesus não lhe respondia nada. Por quê? Nós vemos através dessa passagem que não era interesse de Jesus fazer com que o milagre se tornasse um espetáculo. Não era interesse de Jesus atrair multidões por causa do milagre. Não era interesse de Jesus receber aplausos. Não era interesse de Jesus receber elogios. Algo completamente diferente do que nós vemos hoje nos líderes religiosos. Hoje, com as mídias sociais, aí sim eles querem que a coisa seja publicada mesmo, sendo mentira, sendo verdade. Nos tempos de Moisés, nós vimos Deus manifestar às claras também, para não ter dúvida. Lembra? O povo estava saindo do Egito, Moisés estava conduzindo aquele povo, rebelde, duro, de coração. Gerações iam se renovando, né? Mas falando dessa geração rebelde, Moisés conduzindo esse povo, Deus sabia que esse povo poderia o quê? Duvidar, né? O povo podia duvidar. Então lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16 ao 19, nós vamos ver que quando Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, quando Deus se manifestou a Moisés, o povo de Israel ouviu? Sim ou não? Vamos ler? Êxodo 19, versículo 16 ao 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. O que é espessa nuvem? Uma nuvem carregada, uma nuvem escura, cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele com fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Será que o povo creu? Com certeza creu que foi Deus que deu aqueles mandamentos, mas não conseguia permanecer. Mas Deus cuidou para que isso fosse dado para Moisés em público. Apesar de só Moisés, pelo amor de Deus, não coloca a gente mais perto não, a gente treme de medo.
Nós estamos tremendo de medo. Imagina, irmãos, o monte tremia com violência quando Deus falava. Moisés perguntava, Deus respondia em forma de trovão. Imagina o que acontecia com aquele povo. Imagina nós hoje aqui, perguntando algo para Deus e Deus respondendo com raios, trovões, relâmpagos. Tudo para que as pessoas acreditassem. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz que o espetáculo era tão horrível no modo de dizer assim, terrível, que Moisés disse: estou apavorado e muito trêmulo de ouvir a voz de Deus. Isso foi um milagre para ele, para o povo. E quando Jesus, ele se transfigura lá no monte, vamos ver, capítulo Mateus 17, quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, né, chamado assim, ele foi sozinho? Não. Ele levou quem? Pedro, Tiago e João, como testemunha. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante dele. O seu rosto, o rosto de Jesus, resplandecia como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, que já haviam o quê? Eles existiam naquela época para aparecer? Não, eles tinham morrido já. Mas eles apareceram lá no monte, Moisés e Elias, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda falava, veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. E essa parte aqui é maravilhosa. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Foi um milagre. Foi um milagre. Eles tiveram a oportunidade. Eles estavam com medo por diversos motivos. Primeiro, que eles viram Jesus transfigurando. Segundo, que eles ouviram falar: então esse é o Moisés? Isso é o Elias? Meu Deus! Por isso que Pedro ficou desse jeito. Vamos fazer uma tenda, fica todo mundo aqui. Só faltou falar: vou fazer um bolo, vou fazer um café, fica todo mundo, vamos pousar na minha casa. O que você faria? Hoje a gente olha aqui e fala: mas esse Pedro é bobo. Eu nem sei, acho que eu nem falaria, não sairia nada. Eu ia ficar, eu nem sei o que eu falaria. Tamanha era a glória, acho que sumiriam as palavras. Aí quando eles ouvem a voz de Deus falando assim: ó, esse é meu filho, tá? É o filho amado, é por quem eu me agrado. Escutem o que ele diz. Os discípulos se jogaram no chão, de bruço. Não quero ver, não quero ouvir. É muito grande, é muito glorioso. E foram tomados de grande medo. Deus provou o povo ali. Toda vez que Deus tinha essa oportunidade, Deus provava ao povo que Jesus era o seu filho amado. Isso aconteceu aonde também? Quando Jesus foi batizado. Quando Jesus desce ali, o que acontece? Aparece a pomba, né? Uma forma corpórea ali, como pomba, e do céu vem uma voz que diz, todos que estavam ao redor ouviram: Você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então a todo momento Deus estava falando que Jesus veio para isso, para salvar, para redimir. E Deus estava com ele na operação dos milagres. No dia de Pentecostes aconteceu a mesma coisa. As pessoas começaram a falar em línguas, cada um conforme a sua própria origem.
E aí, estavam morando em Jerusalém os judeus. Eu quero chegar na parte que fala sobre os sinais. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Também foi um milagre. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Assim, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, falavam em línguas debaixo do céu. Quando se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, medo. Estavam atônitos e se admiravam. Vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então como os ouvimos falar em cada um em nossa própria língua materna? Isso foi um sinal, isso foi um prodígio, isso foi um milagre. E não tinha confusão. Por que não tinha confusão? Porque em 1 Coríntios 14:33 diz assim, que Deus não é Deus de confusão. E ainda hoje, Deus não é Deus de confusão. Aí nós vamos andando, nós vamos nos deparar em Lucas 7, quando o Senhor Jesus começa a fazer milagres mais profundos. Jesus está passando com a multidão, perto da cidade de Naim. Na porta da cidade, já tinha uma multidão com Jesus, e Jesus se depara com outra multidão. A multidão que estava com Jesus estava alegre, e ele se depara com uma multidão triste. E ali, não sabemos o nome dessa mulher, mas nós sabemos só assim, a viúva de Naim. A gente não sabe o nome dela, a gente não sabe nem o que acontecia com ela. A única coisa que a gente sabe é que ela tinha um único filho e era viúva. E ela estava no velório, no cortejo do próprio filho. A Bíblia fala, dá para entender que era um jovem. Lucas 7, 11 e 19. E Jesus, ele vê aquela mulher. Provavelmente a mulher estava desesperada. E Jesus vê ali o cortejo e ele fala assim para a mulher: ei, não chore. Simples, né? Para aí, não chore. E o cortejo continuou, mas a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão e tocou no caixão. Quando Jesus toca no caixão, o cortejo para. Os homens param. As pessoas que estavam levando aquele caixão param. E não era um caixão fechado, como existem hoje. Era como se fosse uma prancha, mas como uma maca mesmo, servindo para transportar aquele corpo até o sepultamento. E Jesus toca ali. Jesus não ligou, ele podia tocar, ele era judeu, ele podia tocar? Não, porque o morto é impuro. Jesus não liga para nada disso, ele toca, ele segura, para. A multidão parou por dois motivos. Primeiro, porque ele era judeu e tocou no cadáver. Segundo, porque ele ficou ali, parado. Para, calma aí. No meio da confusão a gente não calma, né, irmãos? No meio da confusão a gente não vê a mão de Deus. Jesus segurou. Segura aí. Você não chora. Segure aí. Mostra assim, eu sou soberano aqui. Eu tenho controle de tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí diz assim: chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto se sentou e começou a conversar. Gente, imagina a cena. Que loucura! Estava todo mundo ali chorando. E a mulher ali, as pessoas com temor, dó da mulher, que agora é viúva, não tinha ninguém para cuidar. De repente, para de chorar você também. Levanta, eu te ordeno, viva. O menino senta e começa: oi, tudo bem? O que você faria? Eu não sei o que a gente faria. Talvez com Jesus do nosso lado a gente ia
começou a falar, e Jesus pegou o menino e devolveu para sua mãe. Todos ficaram possuídos de medo e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou hoje o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: ei, você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então os discípulos de João viram isso. João, você não vai acreditar, era um cortejo, o menino estava morto, a mãe chorando. E aí, o que a gente faz? É esse o Messias? E João manda eles irem lá. Vai lá. Os fariseus iam atrás para ver. Os saduceus iam atrás para serem testemunhas. E Jesus não escondia nada. Ele nunca quis ocultar seus milagres. Nunca. Quando ele falava assim, vai, não conte a ninguém, não é porque ele queria se poupar. É porque ele tinha muita obra para fazer. E quanto mais rápido a fama ia correndo, maior a multidão, mais difícil de caminhar, mais difícil de fazer a missão. É só por isso. Então ele falava, ó, tô te curando, tá bom? Vai, fica quietinho. O que a pessoa saía fazendo? Ah, fui curado! Eu ando! Eu não enxergava, agora vejo. Eu não falava, agora falo. E não quero nem... Mas quem fez isso? Nem sei! É um profeta! A gente vai encontrar aqui. Hoje eu estava no trabalho, eu estava lendo, eu até ri, porque a gente vai chegar nessa passagem, a vítima do milagre fica tão boba que ela não quer nem saber se é sábado. Mas ele te curou no sábado. Meu amigo, eu não enxergava. Você está falando de sábado? Eu não enxergava, tá? Agora eu vou poder viver todos os sábados, enxergar todos os sábados. Você está se prendendo nisso? Fica aí. E Jesus não se importava com nada disso. Em seguida ele ordena, né? Invade o rapaz com espírito de vida. E o milagre da ressurreição acontece. Em João 18:20, Jesus fala assim: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Então Jesus, em João 18:20, ele fala: eu não disse nada em segredo quando ele estava sendo incriminado. Eu nunca fiz nada escondido. Sempre que eu operei milagres, eu fui em sinagogas, eu sempre procurei lugares públicos, eu nunca fiz conluio, eu nunca fiz algo escondido para montar um complô. Não. Sempre vocês viram isso. Não havia como contestar. Jesus estava fazendo o seu milagre de forma aberta, pública. Aí tem a ressurreição de Lázaro, que foi algo esplendoroso. Ali, o menino tinha acabado de morrer. Lázaro foi muito maior. Ele esperou. Espera aí. No 4º dia. E aí? Foi um milagre absurdo. A ciência ela não consegue entender. E aí a gente vem para o relato engraçado, em João 9. Eu vou ler e vocês escutem aí, tá? Enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença. Então ele era de nascença, certo? E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, olha que coisa simples, não vai fazer igual. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva. Imagina aí, fez a laminha, o barrinho com a saliva. Com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lá se lavar no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo.
ele era cego de nascença. Ele voltou vendo. A primeira vez que ele viu cores. A primeira vez que ele... Nossa, isso é uma montanha? Isso é uma árvore. Olha o cabelo da minha mãe. Olha a minha roupa. Olha os meus dedos. A primeira vez. Aí, olha isso, agora começa a parte engraçada. Então os vizinhos, e os que antes o conheciam de vista, então não só os vizinhos, mas os que, aquele menino, né, o rapaz lá, cego de nascença, como mendigo, conhecia ele como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Os outros, não, mas se parece com ele, parece bastante. O homem dizia, sou eu, gente, sou eu. Então lhe perguntaram, como é que foram abertos seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, simples, né? Fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque e se lave. Então eu fui, lavei e estou vendo. Eles perguntaram, onde ele está? Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Pegaram o rapaz, nem deixaram o rapaz curtir o momento. Vamos lá nos fariseus. Pegaram o rapaz, levaram o rapaz lá nos fariseus. E era sábado, o dia que Jesus fez a lama e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como que ele podia ver. Ele respondeu, eu penso assim que ele já estava fazendo assim com o olho. Ele pôs lama nos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Aí alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Ele é pecador. E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu seus olhos, ele falou, é um profeta. O cego falou, o ex-cego, é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego. Tá vendo? Será que você era cego mesmo? E agora podia ver. Então foram chamar os pais dele e lhe perguntaram, é este o filho de vocês? Nasceu cego? Como que agora está vendo? Olha o que os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem abriu os olhos. Pergunte a ele já tem idade? Ninguém queria falar. Ele já tem idade para responder por ele mesmo. Por quê? Porque naquele tempo Jesus estava sendo perseguido. Então ninguém queria falar assim, foi Jesus. Então perguntar a ele sabe falar, ele é grande. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram, ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, e essa é a parte que eu mais gosto, o que ele fez a você? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Essa parte eu amo. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos deles? Você quer ser discípulo dele? Aí eles responderam, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado, você quer nos ensinar? E expulsaram o cego. Até foi bom, porque aí agora ele pôde viver o milagre. Não havia margem para mágicas. Então eles chamaram, era um mendigo? Era. Vocês eram pais? Vocês são pais? Ele nasceu cego? Nasceu. A medicina não consegue explicar. Até hoje nós vemos milagres, ouvimos milagres, conhecemos pessoas que contam milagres, que os casos
dessas pessoas ainda estão abertos nos hospitais. Não foram concluídos, porque o médico não aceita. Não aceita que aquela pessoa era prostrada e agora anda. Não aceita que aquela pessoa tinha uma doença absurdamente incurável e agora vive, faz tudo. Não fecha. Para eles não fecha. E por que não fecha? Porque a ciência, para ela admitir algo, ela primeiro precisa testar. Entende? Primeiro precisa testar. Então, para eles saberem se o milagre é milagre, eles precisam testar o milagre. Mas como é que vai fazer uma virgem conceber novamente? É só se Deus quiser. Vai ficar sem testar o milagre. Como é que vai fazer um morto ressuscitar depois de dias e dias? Somente se Deus quiser. Não tem como repetir milagres para satisfazer a ciência. Mas não é porque a ciência nega o milagre que o milagre não existe. O milagre existe, está entre nós. E ele pode acontecer a qualquer momento. O mundo pode mudar. Os planetas mudam de posição. Não é verdade? As estações mudam. Nós estamos vendo aí, o verão não é mais verão, o frio não é mais frio, o outono não é mais outono, a primavera também não. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Em Isaías diz, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Só entende o que é milagre quem está na mesma sintonia de Deus. Só entende que é milagre quem está na sintonia da espiritualidade. Paulo diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Não adianta nós, cheios de carne, cheios da sabedoria humana, querer decifrar o que Deus fez, faz e fará. Milagre é a intervenção de Deus na natureza. É quando tudo está correndo certinho e vem uma coisa assim do nada, que a gente sabe que não é do nada e muda tudo. Tem coisas que a gente pensa assim, isso aqui, só um milagre. Isso aqui, só um milagre. Nossa, mudar esse curso da história, mudar essa pessoa, mudar essa maneira de pensar, dar esse tipo de cura, só um milagre. E Deus pode fazer. Porque é o mesmo Deus que tremeu as montanhas ali na frente de Moisés. É o mesmo Deus que respondeu com relâmpagos. Nós vamos encontrar na Bíblia palavras que significam milagres, que são sinais, prodígios, maravilhas, poder, trabalho, obra, né? E chegou lá e fez a obra. A pessoa aceitar a palavra de Deus é um milagre. Nós vivemos o milagre todos os dias. Em Atos 2:22 diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmo sabem. E aqui nós começamos a ver aquela parte. João, quando estava preso, pediu para que fosse perguntar. Jesus respondeu para ele: voltem lá, discípulos de João, falem para eles o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Fale para João que aqui, do meu lado, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo e os mortos estão sendo ressuscitados. E o evangelho está sendo pregado aos mais pobres. Fala para ele o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. E aí, depois nós vamos ver outras chuvas de milagres. Quando Jesus fez o mudo falar, esse mudo estava endemoniado. Ele era cego e mudo, mas era demônio. Jesus foi, libertou e começou a falar. Nós vamos ver paralítico andar, um homem que há 38 anos ficava lá esperando. Jesus viu a sua espera, foi ao seu encontro e fez ele andar. Jesus fez o inferno estremecer. Como? Quando Jesus ele encontra o endemoniado gadareno e fala que vários espíritos estavam com ele. Praticamente o inferno. Ele falou: o que tu queres? Não nos mandes para o inferno,
E Jesus faz o quê? Expulsa os demônios, joga numa manada de porcos e ali cai na ribanceira. Porque o inferno treme com os milagres de Jesus. E para resumir, para terminar, para que servem os milagres então? Os milagres de Jesus é para que o nome do Senhor seja glorificado e conduzir a nossa vida em fé para com Deus. Não acendeu um pouco de fé ao falar dos milagres de Jesus? É muito bom conversar sobre os milagres de Jesus. Quando nós estivermos fraquinhos na fé, vamos no Novo Testamento novamente, faça uma releitura, porque nós somos muito esquecidos. Nós esquecemos do poder do nosso Deus. É preciso ter em mente nossa responsabilidade no milagre, como Marta. Marta, apesar de saber que seu irmão estava lá, morto, o que Jesus fala? Tire a pedra. Por quê? Porque, como já é pregado aqui várias vezes, o que está no nosso alcance, Deus não faz. Porque senão não seria milagre. Certo? Então, não adianta muitas vezes a pessoa falar: eu tenho um sonho de passar no vestibular. Eu tenho um sonho de entrar numa faculdade. Eu tenho um sonho de pregar. Mas essa pessoa não passa um minuto da sua vida sequer estudando, buscando, tentando se aproximar, fazendo o que é próprio. Mas ela espera que venha um anjo e derrube sobre a cabeça dela tudo aquilo que ela precisa. Isso para ela é milagre. Milagre é o que você não pode fazer. Milagre é o que ninguém pode fazer. Como o pastor Vanderlei gosta de falar aqui, é na escala do impossível. Não tem o que fazer ali. Não tem como essa empresa te chamar. Sua qualificação é baixa. Aí acontece um milagre. Não tem como algo acontecer no coração dessa pessoa. Essa pessoa já disse que odeia, que não perdoa, que não vai perdoar, não adianta. Aí acontece um milagre. É quando não tem o que fazer, acontece um milagre. E aí, no dia seguinte, essa pessoa chega conversando, como se nunca tivesse tido uma mágoa. E você fala: meu Deus, caiu, bateu a cabeça. Isso aconteceu com a gente no final do ano passado. De repente, tudo bem. A gente falou: meu Deus, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Tiramos até foto junto, para poder comprovar que o milagre estava grande ali. Né, mãe? Tiramos foto. Vamos registrar aqui que o milagre aconteceu. Por quê? O coração estava endurecido total. Total, irmãos, total. E de repente, assim, não vou falar do nada, porque foi a mão, a intervenção divina, assim, foi e transformou. E essa pessoa chegou: oi, bom dia, tudo bem? Vim almoçar com vocês. Glória a Deus do céu. A gente não sabe nem o que faz dele. Né? Pica o tomate, come o que você quer comer. Ai, meu Deus. Porque não dependia de nós mais. Tudo que estava no nosso alcance foi feito. Aí Deus foi e fez aquele, sabe? É preciso ter humildade para aceitar que precisa de um milagre. Cananeia, né? Não, isso aqui não é para você. Mas nem que sejam as migalhinhas, Senhor. As migalhinhas já vão me fazer grande efeito. E Jesus falou: grande é a tua fé. Porque as migalhas com Deus é riqueza. E é preciso perseverar, como o cego Bartimeu, pregado em muitos cultos. O cego Bartimeu, obviamente, não enxergava. Mas o que lhe sobrou? O que ele podia fazer? Tinha voz e tinha audição. Dizem que quem tem um barulho, será que é o homem dos milagres? Será que é Jesus? E ele começou a ouvir, ficou mais perto. Aí ele começou a gritar, ao ponto dos discípulos falar: manda esse homem ficar quieto.
discípulos estavam aguentando. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem... Ele não sabia que direção que Jesus estava, mas ele gritava: tem misericórdia de mim. E aí o que aconteceu? Ele foi repreendido, ele foi zombado, mas no final ele recebeu um milagre. Sabe o que aconteceu? O cego que estava do lado dele recebeu um milagre também. Sério? Porque está dizendo assim: os olhos deles foram abertos. Então tinha mais cegos ali do ladinho de Bartimeu. Ande com quem busca, ande com quem grita. A bênção vem para você também. Creia no milagre, o milagre não cessou. Ele continua. Jesus é o Senhor dos milagres. Amém? Essa igreja é uma igreja de milagres. Nós somos contemplados pelo milagre de Deus. Tudo pode acontecer quando Deus quer. Deus é soberano, Deus continua no trono. Não é porque está essa bagunça no mundo que parece que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de tudo e de todos. Amém? Que Deus continue falando no coração de vocês. Que vocês possam divulgar o canal da igreja. Porque como vocês podem ver, muitos não vêm. Mas não é porque muitos não vêm que nós não vamos divulgar. Divulgue, porque tem gente precisando de ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Só os irmãos na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Agradecendo a Deus aí por mais esse culto de ensino. Agradecendo a Deus da Carol, que tem nos ajudado aí. Eu gosto muito dos milagres de Jesus. Eu sempre, eu como pescador, eu nunca consegui pegar um peixe com um dia dentro. Até hoje. Mas eu queria pescar, mas não consegui ainda não. Mas, continua. Estou tentando. Você é o Bartimeu. São muitas coisas que aconteceram, tantos milagres, que a gente ficasse contando aqui, a gente, como escreve João no seu final do seu livro, nós ficaríamos aqui a vida toda. Amém? Sábado que vem é o terceiro dia da campanha, que tem sido ministrado aqui aos corações, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Tem sido bastante proveitoso esses 2 dias que foi aí. Sábado estaremos aí, domingo também, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Se os irmãos puderem apresentar a Dona Adelaide, ela está com Covid. Tá? Dona Adelaide, a irmã dela. Que Deus guarde o Alexandre e a Rita, que estão no mesmo lugar ali. Mas graças a Deus não apresentaram sintomas. Amém? Nós estamos aí na batalha aí. Amém? E agradecendo a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade, e pedindo a Deus para guardar a todos nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos por essa noite. Obrigado pela vida da sua filha que ministrou aí nos nossos corações. Obrigado a Deus pela palavra, obrigado pelos teus milagres. Eu sou um milagre dos céus, ó Pai. E nessa noite eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor não tem nos desamparado. E essa casa de oração tem sido, Senhor, contemplada com milagres, a manifestação do teu Espírito Santo. E os teus servos, ó Pai, te agradecem e te louvam. Obrigado a Deus por cada vida que aqui está, por cada vida que vai ouvir essa palavra, que vai escutar, que vai ver, ó Pai, que o Senhor possa capacitar, encher-nos de fé, para a glória do Teu nome se manifestar, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que todo milagre é para a glória de Deus, através do Teu Filho Jesus. Nessa noite, abençoa, santifica a família da nossa irmã Adelaide, Senhor, como canal de bênção tem sido nessa casa, que o Senhor possa guardar a sua família, guardar os seus, e que nenhuma sequela fique, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de milagre, e os milagres hão de acontecer, como tem sido testemunhado nesta casa de oração, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creem, digam amém. Deus abençoe a vida de vocês.